importante quanto o momento de alegria. Tão importante quanto. Porque é justamente nas dores, no momento da tribulação, que você vai entender o propósito de Deus na tua vida. É justamente no momento da aflição e da tribulação, nesse espinho na carne que você está passando, que você vai buscar mais a Deus, porque você vai usar todas as tuas forças, todos os teus métodos, para tirar aquilo de dentro de você. Então a tua comunhão com Deus vai ser muito maior do que nos momentos de alegria. E você vai de fato perceber, entender e compreender quem você é e quem Deus é. Como assim, Vitor? É no momento da fraqueza, queridos, que nós percebemos que nós de fato somos homens e mulheres fracos. Que se dependesse das nossas forças, nós nunca iríamos vencer uma guerra, nós nunca iríamos superar uma tribulação. De fato, se dependesse, se o Vitor dependesse do Vitor, eu já teria desistido há muito tempo. Eu já teria abandonado a igreja há muito tempo. É no momento da tribulação que eu percebo quem eu sou, um fraco. Mas eu também percebo quem Deus é. O Todo-Poderoso, o Santo de Israel. E é Ele, através dele e por Ele, que eu cheguei até aqui. Que você chegou até aqui. Queridos, se nós de fato colocássemos ou depositássemos a nossa confiança em Deus, só nele, nós seríamos vitoriosos em cada luta, em todas as lutas. Afinal de contas, você é um vitorioso. Se você está aqui hoje, até agora, é porque você já passou por lutas e lutas e lutas, e todas delas você venceu. Pode ter caído, pode ter perdido algumas vezes, eu creio que sim. Mas se você chegou até aqui hoje, é porque você ainda não desistiu totalmente do reino de Deus, do reino dos céus. E eu espero que você não desista até chegar esse dia. Mas por que eu disse para vocês que eu estava preocupado de passar esse sermão? Porque até agora parece que está tudo numa boa, né? Parece que você está concordando comigo, vejo alguns sorrisos no rosto de alguém. Mas agora eu gostaria de focar num assunto específico. Mas calma, vamos analisar por partes. Aqui então nós já percebemos que esse espinho na carne que Paulo estava passando, eu já passei isso para vocês, a gente não sabe definitivamente o que era, ou o que podia ser. Há várias teorias, muitas e muitas teorias, conjecturas de estudiosos, de teólogos, e muitos acreditam que esse espinho na carne que Paulo estava passando, era justamente ele abandonar a sua fé. Porque eu não sei se você sabe, mas Augusto Cury, um grande escritor brasileiro dos mundos atuais, no livro O Homem Mais Inteligente da História, ele diz que Paulo, antes da conversão, ele tinha todos os traços de um sociopata. Todos os traços de um sociopata. Ele não mandava ou ordenava que os cristãos fossem aprisionados, torturados e mortos, simplesmente porque ele amava a sua religião, que no caso é o judaísmo, não por amor a Deus, mas porque ele tinha prazer em ver pessoas sendo colocadas à prova e levadas até a morte. Ele tinha prazer naquilo. E como ele percebeu que o cristianismo não estava sendo muito aceito pela sua religião, que no caso era o judaísmo, foi algo perfeito para ele levar aquelas pessoas para serem torturadas, para serem massacradas, presas, até chegarem à morte. Ele tinha todos esses traços. Todos esses traços. E vale ressaltar que quem disse isso foi um psiquiatra. Ele gosta muito de analisar a mente das pessoas. Então ele estudou definitivamente as mentes do apóstolo Paulo, antes da conversão também. Você pode concordar com isso, ou não pode concordar, tudo bem. Essa é algo que fica para a gente refletir, para a gente pensar. Eu concordo em algumas partes, algumas não. Mas algo tem que ficar muito claro. Paulo, ele tinha algo dentro dele que ele sentia um grande esforço, uma grande dificuldade de lutar e de deixar de lado. E eu não sei, porque todos nós somos pecadores. Paulo era um pecador. E há alguns pecados que cá entre nós, há algumas tentações que não servem de muita coisa para a gente. Talvez algo que me chame a atenção e que me leve a pecar
ao que realmente eu seja tentado a pecar, não faz muito efeito em você. Mas tem algo em você que te chama a atenção, que você se sente tentado, muitas das vezes até peca, e que para mim também não faz muito sentido. Concorda comigo? Veja só, vou dar um exemplo. Eu, graças a Deus, nunca usei drogas, nunca bebi, nunca fui alcoólatra. Mas há pessoas, há cristãos hoje que se converteram, que entregaram o coração a Jesus, que já foram, já usaram drogas, já beberam, já fumaram ali um cigarrinho. E se por algum acaso a gente saísse, eu convidasse esse amigo meu que já foi drogado alguma vez na vida, para a gente sair, ele também já bebeu, a gente sai e quem sabe a gente senta uma mesa e fica ali uma latinha de cerveja. Você acha que aquilo vai me atrair? Eu que nunca bebi na vida? Não. Eu não sei como é o gosto de uma cerveja, eu nunca bebi, eu nunca experimentei. Aquela tentação não é para mim. Mas quem sabe para o meu irmão que já experimentou, que já passou por aquela vida, ele pode não fazer, porque agora ele é uma nova criatura. Mas lá no interior dele, lá no pensamento, lá no fundo, quem sabe, ele possa lembrar do gostinho de como é. Falou, poxa, isso aqui na minha frente está sendo uma tentação. Mas não, eu não quero isso porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não comete o ato, mas muitas das vezes a gente pensa, ah, Vitor, não, isso é impossível. Queridos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros uma vez na vida. O nosso cristianismo, a nossa religião, tem que ser uma religião sincera. Reconheça quem nós somos. Seres humanos, somos pecadores. A perfeição ainda não está em nós. Nós não somos perfeitos. Por mais que você seja agora uma pessoa diferente, um homem, uma mulher diferente, que se dediquem em orar, em estudar a Bíblia, mas você ainda é pecador. E talvez aquele espinho na carne, aquela luta que você tem constantemente, você tem que lutar todos os dias. Uma pessoa que tem dependência química, ela vai enfrentar esse pecado, ela vai lutar com isso todos os dias. Uma pessoa que tem uma grande tendência a se apaixonar, a sentir prazer por alguém do mesmo sexo, ela vai lutar com isso todos os dias. Ela vai ter que enfrentar, porque é um espinho na carne dentro dela. E mais uma vez eu repito, o meu espinho na carne não é o mesmo que o teu. E hoje eu quero chegar com isso. Não julgue uma pessoa. Não julgue uma pessoa que sente desejo por uma pessoa do mesmo sexo. Não julgue uma pessoa que ainda sente tentações em quem sabe tomar algumas. Para você isso pode não fazer efeito nenhum, mas para a pessoa faz. E sabe o que eu acho interessante no apóstolo Paulo? É que ele faz algumas coisas que muitos cristãos hoje em dia não fazem. Ele compartilha dos seus erros. Ele reconhece quem é, em palavras. Ele estava escrevendo essa carta para quem? Para os irmãos da igreja de Corinto. E ele diz, irmãos, aqui ó, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu estou com esse espinho na carne, tanto que eu já clamei a Deus 3 vezes para que Ele tire isso de mim. Eu não estou suportando mais. Analisa hoje em dia quem é o irmão que faz isso. Que chega para você, quem sabe alguém que de confiança e diz para você, irmão, eu estou passando por uma tribulação tão grande na minha vida que eu não estou suportando mais. São poucos os que fazem isso, muito poucos. Mas eu conheço muitos irmãos, muitos, que cometem esse erro que Paulo estava prestes a cometer, de se enaltecer, de exaltar o próprio eu, por devolver o dízimo, por jejuar, por orar, por estudar a Bíblia, por conhecer a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e se esquecem de quem ele é. E esse é um erro, queridos, que nós não devemos cometer jamais. Você pode cometer muitos erros na sua vida, mas não se acostume com este erro, de se achar o perfeito em todas as coisas. Se você acha que essas palavras não são suficientes, que talvez eu esteja criando uma teologia própria, usando as palavras do apóstolo Paulo, vamos então analisar um outro texto da Bíblia, desta vez com o próprio Jesus, contando uma parábola. Vamos lá para Lucas agora. Evangelho de São Lucas, capítulo 18.
Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, Cristo ele começa a contar uma parábola para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali ao redor. Você sabe muito bem o que é uma parábola, né? São histórias fictícias com o intuito e o objetivo de passar lições morais para as pessoas. E naquele momento, Jesus percebeu que ali onde ele estava pregando, havia pessoas que confiavam muito em si mesmas, por serem justas. E confiar em si próprio é algo que biblicamente também é errado. E a gente vai perceber isso agora com a análise dessa parábola de Jesus. Eu creio que muitos aqui já conhecem, mas vamos analisar de uma maneira mais teológica aqui. A partir do versículo 9 a gente lê o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou homem como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será o quê? Mas o que se humilha será exaltado. Amigos, isso me leva a uma realidade da qual nós sempre vivemos. Sempre. Se naquele tempo nós encontrávamos pessoas assim, tanto como fariseu como publicano, hoje nós também encontramos. Pessoas como fariseu, por exemplo, que vão à igreja e na sua oração nunca exaltam primeiramente a Deus. E Cristo estabeleceu isso na sua oração modelo. Como é que se inicia a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quem é que tem que ser exaltado na oração? Deus. Deus. Ele deixou isso muito claro. Quando vocês chegarem até o Pai, reconheçam primeiramente quem Deus é na vida de vocês. E quem Deus é? É o Todo-Poderoso, é tudo em nós. Sem Deus nós não somos nada. Absolutamente nada. Então viva a tua vida para exaltar a Deus. Tudo que você fizer, se você devolve o dízimo corretamente, ótimo, é para exaltar a Deus. Se você ora todos os dias, legal, parabéns para você, é para exaltar a Deus. Se você está na igreja todos os dias, trabalhando, pregando, louvando, parabéns, é para exaltar a Deus. Tudo que você faz é para honrar e glorificar o nome do Senhor. É por isso que na mordomia cristã nós acreditamos nisso com todas as garras. Tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Nós somos mordomos dele. O teu carro, o teu trabalho, a tua família, tudo foi ele que te deu. Todas as tuas atitudes, todos os teus pensamentos, todo o teu trabalho, todo o teu esforço, todos os teus estudos, toda a tua fervor, o teu fervor na oração, tudo é para glorificar o nome de Deus. E adivinha só, quando você não faz isso, quando você erra, quando você peca, quando você não está mais com aquela comunhão intrínseca com Deus, o que é que você tem que fazer? Desistir de tudo? Abandonar tudo? Olha as palavras do publicano: não sei, Cristo não estabeleceu também aqui qual era o erro dele, qual era o pecado dele. Mas ele estava numa situação difícil. Ele sentiu primeiramente a necessidade de que ele era um pecador e de que precisava de Cristo. Ele foi até o templo, orou e usou essas seguintes palavras. Palavras simples. Você percebe que o fariseu usou bem mais palavras do que o publicano, não é? Mas a diferença é que ele foi com um coração sincero, com um coração quebrantado, com reconhecimento. Chegou até Deus e disse: Pai, sê propício a mim.
tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. Amigos, não importa o quanto eu entenda de teologia, não importa o quanto eu entende a Bíblia, o quanto eu compreenda a palavra de Deus. Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 13, eu poderia falar a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, não seria nada. Eu poderia ter a capacidade de ter o dom de profecia, de ter todo conhecimento e ciência, se eu não tiver amor, eu nada serei. Exatamente. Queridos, nós precisamos ter em nosso ser e em nosso coração o amor. A lei, os 10 mandamentos se resumem em quê? No amor. Do 1º ao 4º mandamento, o meu amor com Deus. Do 6º ao 10º mandamento, o meu amor para com o próximo. Sinto-me e desapontar você, mas se você está se esforçando ao máximo para guardar a lei e não tem amor no coração, o que está adiantando? O que está adiantando o meu jejum, a minha oração, a minha entrega aos dízimos, se dentro do meu coração ainda não existe o amor? E esse sermão é tão necessário de se compartilhar, porque Cristo disse que nos últimos dias aqui nesta terra, um dos sinais da volta dele é de que o amor se esfriaria. Então, queridos, se você está ouvindo agora este sermão, primeiramente, guarde no teu coração essas palavras. E segundo, alerte os irmãos que estão passando pela mesma situação que este fariseu passou. Porque nós precisamos, a partir de agora, definitivamente, de uma vez por todas, entregar o nosso coração a Deus. De fazermos essa entrega. De reconhecer quem nós somos. É por isso que no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Cristo disse, bem-aventurados os que choram. Porque o quê? Bem-aventurados aqueles que choram. Aquele que já chorou por reconhecer que é pecador. Nós precisamos reconhecer isso, queridos. Nós precisamos reconhecer que precisamos de Cristo em nossas vidas. Só assim nós vamos prevalecer. E se por algum acaso a tua tribulação já está durando um tempo muito grande, algo de errado não está certo aí. Porque nenhuma tribulação demora tanto tempo assim. Nenhuma. Tudo é passageiro. Porque nós temos uma calmaria conosco. E se por algum acaso esse espinho na carne que está dentro de você há anos, e você ainda cai nesse mesmo erro, permita-me te dizer que você precisa clamar a Deus. Não deu certo na primeira? Clame na segunda. Não deu certo na segunda? Clame na terceira, mas não desista. Lute, lute. E se você venceu esse espinho na carne que está no teu coração, ótimo. Mas sinta-me te dizer que ele ainda vai continuar ali. E você precisa lutar com ele todos os dias, até no dia em que Deus vai tirar esse espinho da carne de você. E sabe que dia será esse? No dia da volta dele. Não é quando Jesus voltar que nós vamos ser completamente transformados e glorificados? Até então, queridos, nós somos justificados pela graça de Cristo, mas ainda somos pecadores. E se você é um homem ou uma mulher que pratica boas obras,